Tasha é uma mulher comum, sem a pretensão de ser influenciadora. De vez em quando, ela posta pequenos vídeos no TikTok sobre a própria rotina. Mas um desses vídeos fugiu totalmente do normal e acabou se tornando viral. Naquele dia, ela tinha ido até o rio apenas para relaxar com o cachorro, em silêncio, cercada pela natureza. Tudo parecia tranquilo, até que um som diferente quebrou o clima de paz. Ela ouviu alguém se movendo pela água, vindo na direção dela. O cachorro percebeu primeiro. O corpo enrijeceu, a atenção se fixou em um ponto específico. E foi nesse momento que Tasha começou a gravar. What are you doing? You can't get out here, sir. No! Don't! They'll come. They'll come. What are you doing? Lá embaixo, um homem caminhava sem perceber que ela estava ali, tentando se aproximar de forma sorrateira. Quando ela falou com ele, o tom foi calmo, mas firme. Ele não podia subir ali, não deveria estar se aproximando. O homem ignorava os limites, e o cachorro, cada vez mais inquieto, avançava alguns passos, latindo sem parar, claramente notando que havia algo errado. You're not taking my tube, boy. I'm recording. It is. I seen all of you. I got all of you on camera. I'm with them, right? Then go get with them. Mais tarde, Tasha descobriu quem ele era de verdade. Um homem em liberdade condicional, com um histórico criminal de abuso de drogas, agressão sexual e porte de armas. Saber disso depois torna cada segundo daquela filmagem ainda mais perturbador. Ver alguém com esse tipo de passado se aproximar de uma mulher sozinha à beira do rio, como se nada tivesse acontecido, é no mínimo sinistro. Felizmente, o cachorro dela se manteve firme e serviu como uma barreira, sem permitir que ele chegasse perto demais. Quando o homem percebeu que estava sendo filmado, recuou rapidamente e, de forma estranha, tentou puxar conversa, perguntando se o barco era dela. Como se aquilo fosse relevante. Mesmo que fosse, ou não. Não era da conta dele. De acordo com pessoas nos comentários, ele acabou voltando para a cadeia por violar a condicional. No fim das contas, foi apenas uma questão de tempo, até que o passado dele o alcançasse de novo. Johnny é um criador de conteúdo que decidiu explorar um dos lugares mais intensos do planeta. A floresta Aokigahara, no Japão. Também conhecida como Mar de Árvores, ela fica aos pés do Monte Fuji. Infelizmente, Aokigahara foi por muitos anos associada a histórias delicadas envolvendo pessoas que tiraram a própria vida. Essa reputação marcada se mistura às árvores e cria um ambiente em que cada detalhe parece carregar um peso diferente. Johnny passa horas caminhando por lá, filmando o que encontra. Muitas vezes, ele se depara com pertences pessoais, fitas, objetos, restos de barracas, sinais de pessoas que entraram na floresta e nunca mais saíram. Yeah, so I just popped back on the truck. Did a little bit of a semicircle. Old stuff there. Some fresh tape though, so you never know with this forest, man. It's the only place I've been in the world where, one, at night it terrifies me, and two, anything can happen. I fully believe in this forest, anything can happen, day or night. Day's a lot better because you can see. I fully believe this is the most haunted forest in the world. Sorry, I'd take that back. Most haunted place in the world, hands down. Depois de algum tempo andando,
Johnny nota algo se movendo entre as árvores. Ele supõe que seja um homem com mochila, caminhando para dentro da floresta, cada vez mais fundo. 10 o'clock is where all those girls' stuff is. And I've come to look for her in here. And what I've got is, I've got a dude in here walking around with a backpack heading deeper and deeper in. You don't come in here unless you're gonna kill yourself. If you're gonna go hiking, you walk through the tracks. So, I'm gonna go see if this guy's okay. Ele decide ver se o homem está bem. Mas, por alguns minutos, parece que o sujeito simplesmente sumiu entre as árvores. Só depois de um tempo, Johnny o vê, mais à frente. He's come through here. G'day, mate. How are ya? Konnichiwa. Konnichiwa. Buddy. Buddy. Oi. Konnichiwa. Where are you going? How's he still running? He's up in there. I'm gonna come after you. You might as well stop running, mate. Oh, there you go. That's him, he just took off. Running. He was just sitting down there. He's gone. He's like a fair way away now. Right there, you've got someone who's going to commit suicide. I've just got this chill. He's another full-grown man running away from another man. Ele não olha para trás, não fala nada, apenas foge floresta adentro, como se estivesse sendo perseguido por algo que só ele consegue ver. Johnny fica sem entender. Será que o homem se assustou com ele? Será que achou que tinha visto um fantasma? Decidido a não deixar alguém sozinho naquele lugar, Johnny continua seguindo na mesma direção. Uma pessoa isolada em Aokigahara pode estar a um passo de fazer algo irreversível. Mas, em vez de alcançar o homem, ele encontra algo muito pior. I don't want to keep pushing him further in either. You're not going to believe this. I've just found another hanging. Are you kidding me? Well, look at the good thing, it's another body I can get home. Right through these trees, right in front of me. 50 meters. I don't know where old mate's gone, but someone's hanged themselves. 50 meters in front of me. What's wrong with this place, man? It's about 200 meters that way I found that woman, I think. And it's getting dark. What's wrong with this place, man? Ele acaba de encontrar mais uma pessoa sem vida, suspensa entre as árvores, a cerca de 50 metros à frente. Johnny fica abalado e comenta que já havia visto outra situação semelhante naquela mesma floresta, a poucos metros dali. A pergunta escapa quase como um desabafo. O que há de errado com esse lugar? Por motivos óbvios, ele não pode mostrar essas imagens no YouTube. Ainda assim, fica evidente por que Aokigahara carrega essa reputação pesada. Mais uma pessoa passou por uma situação trágica ali. A única coisa que Johnny conseguiu fazer
foi registrar a localização e ajudar a garantir que, pelo menos, alguém pudesse ser informado do que ocorreu. Mas o detalhe mais inquietante é a sequência dos acontecimentos. Primeiro, ele vê um homem com mochila, que se afasta rapidamente sem revelar o rosto. Logo depois, encontra a cena silenciosa mais adiante. É impossível não se perguntar: será que todas as situações encontradas naquela floresta são realmente o que parecem? Ou será que algumas podem ter sido montadas para dar essa impressão? O homem estava com mochila, evitou ser visto e seguiu exatamente na direção onde Johnny, pouco depois, encontrou a cena. Claro, também existe a possibilidade de que ele estivesse ali enfrentando um momento pessoal delicado, algo que por si só já é profundamente triste. Johnny admite. Ele não sabe ao certo o que pensar, mas reforça uma coisa: aquela sequência de eventos, do jeito que aconteceu, é no mínimo muito estranha. Antes desse caso, vale entender o contexto. Tudo começou em Irkutsk, na Sibéria, Rússia. Moradores de várias vilas relataram ter visto um enorme objeto brilhante, em tons de rosa e azul, cruzando o céu em alta velocidade, até cair com um estrondo em uma área de floresta. O evento chamou tanta atenção que foi noticiado pela Interfax, uma importante agência de notícias russa ligada ao governo. Mas, curiosamente, no Ocidente quase não se falou sobre isso. Alguns acreditam que foi simplesmente ignorado. Outros acham que foi escondido de propósito. Horas depois do suposto impacto, uma grande equipe chegou ao local. Militares, agentes de serviço secreto, pessoal ligado ao Ministério da Ciência. Apesar desse aparato todo, nada de concreto foi divulgado oficialmente sobre o que foi encontrado ali. Não muito tempo depois, um homem chamado Michael Cohen publicou um vídeo alegando ter encontrado algo estranho em uma área de floresta. Пойдем, Где нашли? Вон, видишь. Сейчас у тебя проходим, смотри. Вон она, сука, безобразие лежит. Сейчас, погоди, А когда подожди. нашли-то? Да вот, ебать, часа 2 назад, хули, ебаный, бро. Собака, хули, унюхала, сука. И все, мы хули, думаем, что за нахуй Прям лежит? Горчакова Смотри, пес бывший. да я хуй знает, погоди, смотри. Вообще, ебать его копать, что за нахуй-то это? Ну, это понятно, что дохлый будет. Да хлеб, короче, лежит Да она не та, что полнейший. планета. Полнейшая дохлетина. Инопланетяне. Ноги хули нету, ебаный, видишь, нахуй. Загрызли, наверное. Ну. Вообще как это ебать тень. Непонятная. Он уже, наверное, с неделю лежит, наверное, тут. Но... Если не больше. As imagens pareciam mostrar uma figura que muitos acreditam ser um alienígena. Sim, existem sites tentando provar que o vídeo é falso, mas a maioria das tentativas se baseia mais na aparência das imagens do que em qualquer evidência sólida. Mesmo assim, muita gente continua convencida de que aquilo é real, de que estão vendo, de fato, um ser extraterrestre capturado em vídeo. Você pode assistir quantas vezes quiser e tirar suas próprias conclusões. Mas existe um detalhe curioso. Muitas pessoas dizem que a criatura se parece exatamente com o estereótipo de alienígena que vemos em filmes. Só que aí vem a pergunta: será que esses filmes não se baseiam justamente em relatos de supostos avistamentos e encontros reais? Não dá para afirmar com 100% de certeza que o vídeo é verdadeiro. Mas, se a gente for sincero, muitas vezes o único motivo para não acreditarmos em algo é o fato de soar inacreditável demais. E se, só por um instante, a possibilidade de ser real não for tão absurda assim? Pausa rápida. Se você está curtindo esse conteúdo e ainda não é inscrito, dá uma força para o canal. Estamos muito perto de alcançar a marca de 100 mil inscritos. E você pode fazer parte dessa conquista. É só clicar no botão de inscrever-se aí embaixo e ativar o sininho. Assim você não perde nada e ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Feito isso, vamos voltar ao vídeo. O canal Motor City Magnet costuma transformar simples dias de pesca com imã em descobertas curiosas pela região metropolitana de Detroit.
Normalmente, o máximo que encontram são restos de metal escondidos sob a água gelada. Mas naquela manhã, algo muito mais urgente esperava por eles. Algo vivo. Entre as árvores, na beira congelada do rio, um movimento inesperado roubou completamente a atenção da equipe. O que parecia ser só mais uma varredura de rotina estava prestes a mudar de tom. Hi, puppy. You got a collar on. You are stuck down there, aren't you? Hi, puppy. You want to come up? You want to come up? We'll get you out of here, okay? Oh, I'm gonna fall. Are you okay? Should we call animal control? What? Should we call animal control? I think so, yeah. He's bleeding too. Why don't you go ahead and call animal control? What? Call animal control. I'm gonna try to help him. Or her. Hi, puppy. Are you okay? Oh, you are bleeding like crazy, aren't you? You are bleeding like you are frozen. Oh, you are bleeding everywhere, buddy. Quando descem a ribanceira, os pescadores se deparam com um cachorro encurralado, preso entre o gelo e a lama. Está tremendo, molhado, sangrando pelas patas, claramente no limite de suas forças. Mesmo assim, levanta a cabeça quando ouve a voz deles, como se aquela fosse sua última chance. We'll get you a little bit warmer, okay? Try to make you warm. You're shivering. Poor buddy. There you go. Let's get you up to the top, okay? Put this back on in case you bite me. I'm not going to hurt you. I promise you, I'm not going to hurt you. I'm so glad I saw you, though. Huh? Nobody's answering there. Nobody's answering at the animal control. If it's an emergency, dial 911. You know how that works. Yep, this is Flint. They don't ever answer. Does it have a tag on it? Yes, he has a collar on. Let me see your tag, okay? Let me see if you have a tag. You do have a tag. Oh, good. Oh, good. There's a phone number on it. Whenever you're ready. Oh, I'm gonna call it. A equipe tenta contato com o controle animal, mas ninguém atende. O frio é severo e o cachorro está piorando rápido. Enquanto tentam aquecê-lo, percebem uma coleira. E nela, uma tag com um número de telefone. Um fio de esperança. A ligação conecta imediatamente com a família do animal. Is he badly hurt? He doesn't seem to be badly hurt. He's cold. He's shivering. No, where are you? We're at... Hold on, I gotta open up my map. Your That mom... doesn't sound far. He got out last night. Oh, good. And we've been looking for him. Oh, he's a great dog. He just took off on me. And with my other dog, and my other dog came back, and his paws were tore up too. But he seems to be okay. He's got a little bit of blood from one ear. His paws are tore up, and he's shivering. I don't know if he's shivering because he's still cold, or if he's shivering because he looks like he's about to fall asleep. Oh no! And he was laying in a ditch. Yeah, he was laying in a ditch just out of the water. We're out here cleaning garbage and metal and debris and stuff out of the water, and I happened to notice the cow pattern from his side, and so I went down into the ditch and carried him out. Oh my God! Sorry, We looked up and down that road, up and down Bray Road for him, and I just didn't. It was dark, so I didn't even see him, and we're about to go back out. You'll be okay, buddy. Your mama's coming. Do outro lado da linha, a dona revela que ele havia fugido na noite anterior e que estavam procurando sem parar. O alívio na voz dela diz tudo. Minutos depois, a mulher chega correndo e abraça o cachorro. Graças à ação rápida dos pescadores, ele sobreviveu ao frio brutal e conseguiu se recuperar por completo. Um pequeno desvio de atenção, e aquela história teria tido um final bem diferente. Já em 2016, em uma floresta silenciosa, perto do rio Kanagawa, no Japão, um pescador caminhava tranquilamente à procura do lugar ideal para lançar sua linha. O clima era de paz absoluta, até que não era mais.
いしょ。おお、イノだ。イノブだな。ほっほっほっほっ。こりゃイノブですよ。イノシシサンタクロースですよ。犬がいる。イノシシがいますよ。よいしょ。おお、くわ、おらー、そったぜや、おらー。おらー。おー。Sem aviso, e em um piscar de olhos, um urso surge da mata e avança diretamente contra o homem. Ele perde o equilíbrio e recua. Em meio à água voando e sons abafados, o homem reage por puro instinto, acertando o focinho do animal com a outra perna. O urso se afasta por um instante, mas volta tentando outro ataque. Sem ter para onde correr, o pescador agarra um galho e solta um grito alto para tentar afugentar o urso. O som inesperado deixa o animal cauteloso e cria segundos preciosos para escapar. Por milagre, ele sai dali sem nenhum ferimento grave. Às vezes, a natureza lembra a gente de uma verdade simples. Nem todo grito é de coragem, mas funciona. Johnny Green é outro criador chamado Johnny, mas com um foco bem diferente. Ele começou recentemente um canal sobre aventuras de acampamento, especialmente stealth camping. Montar a barraca em locais isolados, longe de qualquer um. Ainda está no começo, com poucos vídeos, mas em um deles ele passou por algo que foi muito além do apenas desconfortável. Antes de ir até uma floresta, comprou alguns equipamentos e encontrou um ponto perfeito para acampar, acreditando que não haveria mais ninguém por perto. Só natureza, silêncio e uma noite tranquila. Pelo menos era essa a ideia. Oh, what a walk. What was that? I cannot see nobody. Enquanto caminhava, cansado, ele comenta da trilha. E de repente, um tiro ecoa muito perto. Alto, seco, sem aviso. Johnny não vê ninguém, o que significa que a pessoa que atirou provavelmente também não o viu. Essa combinação é o pior cenário possível. Um homem armado atirando sem saber que tem alguém ali perto. Ele começa a olhar em volta e nota uma caminhonete estacionada. I need to get out of the way, because if he's shooting, I don't want to get shot. I was going to go camp
Oh, you're walking, I scared me to death, Jesus. You know, I can get my backpack and put it up here. A ficha cai. Alguém está caçando nas proximidades. Johnny sussurra para a câmera que precisa sair da linha de tiro. Se o outro não sabe que ele está lá, poderia facilmente confundi-lo com um animal entre as árvores. Em situações assim, o melhor é ficar escondido atrás de algo sólido e não dar bandeira. Ele decide mudar o local do acampamento e comenta que, pelo menos, toda aquela tensão rende um bom vídeo. Mas a situação está longe de ser engraçada. Here's my tent. My backpack's here, but it's camouflaged. Well, it makes good video. Depois de algum tempo, ele percebe o veículo se movendo lentamente na borda da floresta, como se estivesse varrendo o terreno com o olhar. O carro para, volta de ré, avança de novo. Parece procurar alguma coisa, ou alguém. Stay look, you see the car? Oh, he's stopping. He stopped. Oh, he's reversing. Oh, he's reversing. Oh, man. Oh, fuck. I'm proper scared now. I'm scared of getting shot. Oh, man. I'm not abandoning. I'm just scared of getting shot. Hiding behind this tree. Johnny se esconde atrás de uma árvore, admitindo para a câmera que agora está realmente com medo de levar um tiro. Por um momento, o clima sai totalmente do acampamento divertido e entra em sobrevivência silenciosa. Felizmente, o homem armado para de atirar e acaba indo embora devagar. Johnny continua escondido até ter certeza de que o carro sumiu da vista. Só então, ele retorna à barraca e segue com o acampamento. Mesmo assim, ele deixa claro: foi uma situação muito perigosa. Se o caçador tivesse continuado atirando, ele teria sido obrigado a se revelar, correndo o risco de ser confundido com alguma coisa se mexendo no meio do mato. Entre levar uma multa por acampar escondido e arriscar virar alvo sem querer, a escolha é óbvia. No fim, Johnny sai ileso, mas fica a pergunta para quem assiste: ele tomou a decisão certa ao ficar ali? Pasha é um youtuber russo que adora explorar lugares estranhos, especialmente aqueles cercados de histórias incomuns. Seu público já está acostumado a ver coisas curiosas nos vídeos, mas, desta vez, ele decidiu ir um pouco além e acabou entrando em um cenário que pode ter sido mais perigoso do que imaginava. Всем привет! Вы на канале Просто Чез. Эта история будет отличаться от всего, что вы видели раньше. Все происходящее может даже показаться странным, нестандартным. Перед тем, как начать записывать это вступление, я пробежался по здешним местам, дабы подтвердить историю, о которой сейчас расскажу. Скажу так, это будет нечто. Кто-то разбрасывает сумасшедшими количествами конфеты по всему лесу и вешает на деревья ведьмовские знаки. И все это происходит в старом, жутком заброшенном поселке, который находится глубоко в лесу.
Итак, я в полном одиночестве на закате отправлюсь в эту лесистую местность и проверю эти жуткие вещи, которые происходят здесь. Есть ли в них какая-то мистика, это страшилка от местных селян, или это просто чей-то розыгрыш? Сейчас все это проверю сам и покажу, конечно же, вам. No início da caminhada, tudo parecia apenas esquisito. Ele andava pela floresta e logo encontrou aquilo que tornava a região famosa. Doces espalhados pelo chão e símbolos pendurados nas árvores. На протяжении всего моего пути будут встречаться заброшенные здания. Моя главная задача — разузнать, кто разбрасывает по всему лесу конфеты. Главное, зачем. Почему везде висят ведьмовские знаки. Я вам покажу. Conforme avançava, os símbolos se repetiam, surgindo em mais e mais árvores. Depois de ver dezenas deles, a pergunta inevitável surgiu. Quem estava fazendo aquilo? E pior ainda, por quê? Seguindo as marcas, Pasha chegou a uma casa abandonada no meio da floresta. As paredes e o entorno também pareciam ligados àquela mesma estranha decoração. Suspeitando que tudo fizesse parte de uma única história, ele tomou a decisão que muitos evitariam. Entrou. Lá dentro, o silêncio era pesado. Enquanto explorava os cômodos, de repente ouviu um barulho vindo do sótão. Это место настолько находится далеко от цивилизации, что на улице ни лая собак, только зверь. Крыша нет. Показалось. Ele subiu para verificar e não encontrou nada. Ainda assim, o clima não ficou menos estranho. Talvez tentando testar os próprios nervos e também dramatizar a situação para o vídeo, Pasha se deitou em um tapete dentro da casa, esperando ver se algo fora do normal aconteceria. Ele mesmo não acreditava que veria coisa alguma. Só que aconteceu. Досижу до конца и уйду.
закрыл. Что это за херня? Эта штука бесит. Em determinado momento, alguém claramente tentou entrar. Um som nítido de tentativa de abertura o deixou em alerta. Ele saiu para conferir, mas não encontrou ninguém do lado de fora. É bem possível que a mesma pessoa responsável pelos doces e símbolos estivesse morando ali, ou usando a casa como abrigo. Quando percebeu a luz da câmera de Pasha, provavelmente bateu o olhar de longe e decidiu se esconder ou fugir depressa. O mais inquietante é pensar que, quando Pasha saiu, ele pode ter sido observado o tempo todo à distância, escondido entre as árvores, pela mesma pessoa que transformou aquela floresta em um cenário perturbador. Sabendo que passar a noite ali seria uma péssima ideia, Pasha foi embora, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Quem era aquela pessoa? Por que espalhava doces e símbolos estranhos? Ninguém sabe ao certo. Mas, para ser sincero, aqueles doces podiam muito bem ter atraído qualquer um para dentro daquele lugar. Isso é tudo por hoje. Eu sou o Alexandre e quero agradecer de coração por você estar aqui. Um agradecimento especial a todos os membros e inscritos que acompanham, comentam e apoiam o canal. Vocês são a alma disso tudo. Faço questão de ler e responder cada comentário, porque é graças a vocês que o canal continua vivo. Nos vemos no próximo vídeo.